pesquisa aponta a satisfação e os descontentamentos com o transporte de Jacareí. Moradores da cidade transformam a pracinha que estava abandonada em sua rua. E você vai ver também. Você tem o costume de ir em sebos? Nossa equipe foi até 2 deles para mostrar que é possível encontrar muita coisa boa por lá. O NJ de hoje começa agora. Olá, a NJ está no ar. E para repensar linhas de ônibus da cidade, a quantidade de paradas são um dos quesitos apontados para a melhoria do transporte coletivo aqui da cidade. É o que aponta uma pesquisa sobre a satisfação do transporte que foi realizada pelo Instituto Federal de Jacareí. O Instituto Federal de São Paulo, a pedido da Secretaria de Mobilidade Urbana, vem realizando semestralmente uma pesquisa para medir a satisfação da população que usa o transporte público em Jacareí. Em reunião com alguns vereadores, o representante do Instituto apresentou os resultados dos primeiros 6 meses de 2019. Para ele, o saldo é positivo, mas é preciso fazer alguns ajustes. É preciso repensar linhas de ônibus, quantidade de paradas, enfim, a infraestrutura que atualmente é utilizada para transportar os passageiros. E, eventualmente, revisar em termos de números de carros, enfim. Um estudo de demanda precisa ser feito nesse sentido para ajustar esse quesito. O secretário de Mobilidade Urbana pontuou as amostras e disse que a prefeitura se baseia nelas para poder fazer alterações e atender a população, como é o caso dos corredores de ônibus, que vão começar a funcionar na cidade. Se tem atraso, é porque ele está tendo dificuldade de trafegar. Se ele tem dificuldade para trafegar, é preciso tomar decisões que façam que o transporte coletivo, né, que o corredor de ônibus não vai atender só o ônibus, vai atender também as vans escolares e os táxis com passageiros, seja privilegiado, né? Então a ideia dos corredores de ônibus, que em Jacareí vai ser na sua grande maioria corredores compartilhados, veio também como resultado dessa pesquisa, como um pedido, porque são 1.165.000 passageiros mês em Jacareí que usa o transporte público e essa população merece também ter a condição de deslocamento na cidade. Os pesquisadores entrevistaram entre os meses de abril e junho quase 500 pessoas que estavam dentro dos ônibus, sendo cerca de 40% de homens e 60% de mulheres. A média de idade foi de 39 anos. Dos entrevistados, a maioria, mais de 40%, estava ali para chegar ao trabalho, além de 2/3 viajarem mais de 3 vezes por semana. Eu acho que o povo que anda de ônibus tem que ver. E eu sou um vereador que eu ando de ônibus para tudo quanto é lado, não tem carro. Eu vejo que a situação nossa é muito precária. E está endireitando muito a cidade de Jacareí, com a mobilidade urbana. A frota é uma frota que não é uma frota velha na cidade. Isso a pesquisa já constatou ali. Essa iniciativa de nós queremos medir e essa iniciativa de nós queremos compartilhar essa informação aqui na Casa do Povo, né, para os vereadores, são os fiscais da prefeitura e com abertura para toda a população, é a ideia de mostrar que a gente está construindo de forma conjunta e que todos os passos que a gente está dando é baseado na percepção que a população indica para a gente qual a direção que a gente tem que ir. Jacareí tem atualmente mais de 1.000 pontos de ônibus e 30% deles possui o abrigo. Na pesquisa, o Instituto Federal descobriu que quase metade dos passageiros usa o transporte por aplicativo e desses que usam, 70% optaram pelo Uber. O vereador Valmir do Meia Lua, da Comissão de Obras, analisou a pesquisa e falou sobre as reclamações de quem usa os ônibus. Os passageiros da cidade de Jacareí, eles estão descontentes, com assim, o ônibus para num ponto, não para no outro. Para a gente que é idoso fica difícil, mas a gente vai chegar a uma realidade, aí, uma conclusão, que vai endireitar e o povo vai se sentir satisfeito na cidade de Jacareí. A pesquisa ainda mostrou que quase metade das pessoas entrevistadas não se sente segura ao andar de ônibus em Jacareí. E em outro item, também a metade não considera o ponto de ônibus agradável para ficar. Algo que chama bastante atenção na pesquisa é a quantidade de pessoas que usam transporte coletivo, que estão atualmente
utilizando o Uber, né, que é o principal marca, né, relacionada ao transporte aplicativo aqui em Jacareí. Então, isso é bastante ruim do ponto de vista de mobilidade urbana, porque as pessoas estão deixando um ônibus para usar o carro e isso gera outros problemas para o município, como o trânsito. O que não está bom é porque ficou muito tempo abandonado, né? Então, se imaginar que Jacareí, a gente começa 2017 com apenas 5 abrigos de mais de 350 iluminados, por exemplo. Então a gente tinha um atraso muito grande, né, no cuidado que era dado para a mobilidade como um todo, mas o transporte público. Então a gente sai de um modelo que comprava 10 abrigos por ano para um modelo que agora está comprando 60 abrigos por ano. Agora vamos falar de saúde. Um engenheiro usou seus conhecimentos técnicos, aliados a uma experiência pessoal, para criar um dispositivo contra o câncer. A história que você vai conhecer agora começou com um sonho, daqueles que a gente sonha quando está dormindo e acorda querendo colocar em prática. O Joel teve um filhinho chamado Lucas e o verbo ter está no passado, pois o pequeno foi acometido de um câncer e não conseguiu sobreviver. Mas diante da dor do coração de um pai, nasceu uma esperança. Eu poderia ficar com a minha dor para mim, sabia? Lá em casa, mas eu queria, de alguma forma, poder ajudar a pais que estão sofrendo essa dor agora, que vão sofrer no futuro. O Joel, que é engenheiro, transformou a própria perda em benefícios para o próximo. Desenvolveu um dispositivo de monitoramento para pessoas com câncer, a fim de dar suporte ao tratamento. A pessoa que está em tratamento de câncer, ele tem neutropenia. O que é isso? A sua defesa, os seus leucócitos estão em níveis muito abaixos. Qualquer doença pode te matar. Com esse dispositivo você teria um acesso imediato ao que está acontecendo e um alarme imediato à equipe médica. E isso você consegue imediatamente, né, ter um controle disso, iniciar o antibiótico, a terapia adequada para essa criança o mais rápido possível. O dispositivo tem a aparência de um pequeno curativo que é colado diretamente na pele do paciente. O aparelho vai obter informações como temperatura e frequência cardíaca via aplicativo de celular e enviá-las para uma equipe de monitoramento localizada no hospital. A partir daí, são encaminhadas ao paciente informações sobre procedimentos iniciais. O conhecimento da alteração vai fazer com que o médico responsável ali na central entre em contato com a família e oriente, se for o caso, porque às vezes essas famílias moram um pouco distante do hospital. Então não adianta botar num carro e sair correndo, fazendo loucura, por exemplo, pela Dutra. Então o melhor às vezes é procurar um pronto-socorro. Os testes ainda não começaram, mas o ponto de partida é o Hospital do GAC, que atende crianças de todo o Vale do Paraíba, de 0 a 18 anos, diagnosticadas com câncer. E a escolha do hospital se deu porque foi onde o filho do Joel recebeu tratamento. Aqui no Hospital do GAC são atendidas atualmente cerca de 500 pessoas. A ideia é que o dispositivo seja testado aqui no hospital, ajudando a melhorar o tratamento e também a qualidade de vida dos pacientes. Inicialmente, o dispositivo foi pensado para crianças, mas poderá ser usado por qualquer pessoa que esteja em tratamento. A ideia é que o equipamento não seja comercializado para pessoas físicas, e sim que hospitais, convênios médicos e órgãos da saúde pública façam uso da tecnologia e que, com isso, aumente as chances de cura do câncer. Você diminui muito a toxicidade do tratamento e diminui também aquilo que a gente chama de morbidade, quer dizer, de repente você diminui o tempo de internação, diminui a gravidade daquela internação, e essa criança, obviamente, vai ter uma qualidade de vida muito melhor e maior. E também, claro, o objetivo final é sempre tratar com o mínimo de sequelas possíveis. Essa é uma delas. Salvar vidas, dar novas oportunidades, renovar sonhos. Tudo isso faz parte dessa invenção pequena, mas de grande proporção, que nasceu do coração de um homem que, mesmo depois de encarar a dor, ainda consegue ter esperança
e ver sentido nessa vida. Qual é o sentido da vida? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? O filé mignon da vida, a coisa que vale a pena ser vivida, é você poder doar ao próximo. E é isso. É por isso. Então, quando você está com um filho no hospital, todo o dinheiro que você tem, ele vale zero. Porque você fala assim, cara, qual é o cheque que eu tenho que passar para a minha criança sair daí, né? E chega no ápice de você falar assim, você fala para o divino, troca de lugar. Então a sua vida, você vale menos do que a vida do outro. E o Conselho Nacional de Justiça, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, promoveram um curso de mediação de conflitos para servidores municipais. A atividade de mediador está prevista numa lei federal. Uma equipe de servidores da Prefeitura participou de um curso de mediação de conflitos dado pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A atividade de mediador está prevista em uma lei federal de 2015. Porque conflitos, sempre vão existir conflitos numa sociedade, no mundo das relações, sempre vão existir conflitos. Só que a maneira de tratar os conflitos com essa nova política instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, as pessoas aprendem que diálogo é algo que precisa ser entendido, compreendido, aprendido, né? E é para isso que a gente veio. Quando a gente fala de mediação e da importância da mediação, a gente está falando dessa pacificação, dessa forma diferente de solução de controvérsias, de conflitos, né? Dentre as formas que foram escolhidas, né, pela nossa população, o judiciário foi eleito como o grande solucionador de todos os problemas. E nós estamos com uma quantidade de processos enorme. O objetivo do curso foi ampliar a capacidade das pessoas para facilitar a conversa em uma situação de conflito. Às vezes, muitas causas chegam aos juízes e poderiam ser resolvidas pelo simples diálogo. E o curso se baseou nessa técnica de solução por meio de mediação, ensinando ferramentas e técnicas para que os alunos possam saber agir e manejar melhor os conflitos. Eu acredito que seja de fundamental importância esse curso, tanto na aplicação do nosso ambiente de trabalho, como também na nossa vida, porque a gente vive constantemente em conflitos, né? E a gente saber como solucionar esses conflitos, a gente se sobressai em prol da sociedade, da comunidade em si. Muitas vezes poderiam ser resolvidos até mesmo entre as partes. Às vezes ocorre uma falta de informação ou quebra-se um elo de comunicação entre as partes e esse elo precisa ser restabelecido. E a mediação vem para isso, para você atender a esse munícipe de forma que possa as partes conseguirem chegar a uma solução, a um acordo e resolver aquele problema de uma forma a ter um bom senso e que não evite alguns tipos de processo que geram custos, né, tanto para a pessoa, para as partes e para o município. Primeiro que é reduzir o desgaste emocional das partes. Porque você gastar com um processo judicial, esperar todo esse tempo, isso desgasta emocionalmente. Esse seria um ganho excelente para todo mundo. Alguns pontos são cruciais para que as soluções dos processos possam ser resolvidas mais facilmente. Dentre elas, a imparcialidade dos mediadores, a eficácia do acordo, a forma confidencial e a voluntariedade, já que as pessoas que são mediadoras não recebem salário. É uma chance que está sendo dada para as partes, para as pessoas, para que elas consigam, elas mesmas fazerem essa distribuição da justiça. Tá? Então, vejo assim a mediação como uma coisa extremamente importante para essa nova forma de a gente encarar os litígios, os conflitos. E deixa para o juiz só o que é realmente tutelável, só aquilo que interessa mesmo que o juiz resolva. O resto a própria sociedade tem competência e deve resolver por si própria. Você coloca à disposição da população a possibilidade dela resolver.
E isso é importante, que faz com que as pessoas tenham esse poder e acompanhado dessa responsabilidade de elas serem os grandes arquitetos da sua vida. E você vai ver no próximo bloco que a Câmara Municipal de Jacareí toma medidas para contribuir com o meio ambiente. Quer saber mais? Não sai daí que a gente volta já já.